Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco. Vamos estudar aqui agora, gente, um pouco sobre PowerPoint, né? Gente, PowerPoint, inclusive, vai ser a única aula aqui que eu vou dar para vocês, utilizando os próprios slides que eu tenho criados aqui, já para poder trabalhar com vocês. Vai ser bem interessante mesmo, tá joia? Porque, né, gente, na verdade eu uso PowerPoint diariamente, né? É um aplicativo bacana que nós temos aqui da Microsoft. Está dentro do pacote Office, entendeu? Inclusive dentro da assinatura do Office 365 e com certeza, né, tem algumas características históricas que valem a pena já levar em consideração quando fala-se, afinal de contas, em pacote Office, né? Primeiro ponto é a extensão, né, o conteúdo do respectivo arquivo. Já sabemos que depois do Office 2007, né, os aplicativos do Office começaram então a apresentar o seu conteúdo como que, né? Um conteúdo armazenado internamente em formato XLM, entendeu? Para quê, né? Para que apresentar em formato XLM, né? Justamente para poder evitar um pouco os vírus de macro, tá joia? Sabemos então que a partir de 2010, né? Você tem, na verdade, extensão PPTX, né? Não mais o PPT que nós tínhamos anteriormente. Certo? Tanto que eu vou falar para vocês, né, a Banca CESP, ela trabalhou com PowerPoint nos últimos anos? Sim. Ultimamente até caiu, né, com o custo da Codevasf, né, 2021 e tal, mas não tem ali sido, meu Deus, como ela está cobrando. Cobrava mais anteriormente, mas não era de forma alguma, nem perto, nem tocando assim, o nariz, a quantidade de questões que já foram cobradas, né, em relação ao Word e Excel. Tudo bem? Então, PowerPoint, professor, pô, tô sofrendo com PowerPoint. Cara, não fica muito agarrado, não. Não fica muito agarrado, não. Tanto que para coletar 20 questões aqui, eu tive que recuar no decorrer dos anos aí, até 2012 aproximadamente, entendeu? Chegou 2011, eu já parei de pegar questões, porque simplesmente CESP certo ou errado, não tinham tantas questões assim. Eles não costumavam, né, fazer muitas questões e não tem um costume, inclusive nos dias atuais. Pacheco, o que estudar no PowerPoint? Funcionalidades básicas do PowerPoint, possibilidade de inserção de conteúdos, é algo importante também a ser trabalhado aqui por vocês, quando vocês trabalham com o PowerPoint. E outro ponto também, né, navegabilidade na aplicação, né, funções avançadas. Cara, funções avançadas eles vão trabalhar no máximo com representação de vídeos, representação de imagens. Agora a nossa barra de ferramentas você vai ter que conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Isso definitivamente você vai ter que conhecer um pouquinho melhor. Porque isso eles têm cobrado. O que cada botão faz, o que você vai atuar em cada um dos botões, né? Principalmente nos botões referentes à configuração de fonte, botões referentes à configuração do próprio slide. Bacana, gente. Pegaram o que a gente tem que estudar. Essa é a característica da nossa banca CESP, barra Sebrasp, né, gente? Aí, quando falamos na modalidade certo ou errado, ok? Para o PowerPoint. Lembrando que aqui estamos trabalhando com revisão e questões. Primeiro slide vai ser só para poder dar uma pincelada inicial, né, para localizar a galera aí que às vezes pode estar perdido em relação que possa estar perdida, né? Galera que possa estar perdida em relação à utilização do PowerPoint, o que é o PowerPoint afinal de contas, e posteriormente a gente já entra arrancando de quinta aí, voadora no peito com os dois pés, resolvendo exercícios e aproveitando os próprios exercícios para podermos revisar os conteúdos que são aplicáveis às provas. Beleza, gente? Lembrando, né, aqui no nosso site www.professorgabrielpacheco.com.br, sintam-se à vontade aí para acessarem, né, para conhecerem o trabalho. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos, né, gente, as minhas redes sociais, todas elas estão agrupadas aqui no linktr.ee/professor Gabriel Pacheco. Vamos lá, gente, o PowerPoint serve para quê, afinal de contas, Pachecão? O PowerPoint está no Microsoft Office para criação e exibição de apresentações gráficas, assim como o Impress está lá no LibreOffice, né, no nosso antigo BR Office, para se trabalhar também com criação e exibição de apresentações gráficas, né? Pontos muito principais aqui legais, né? Arquivos sempre no padrão PPT,
ou então PPTX, sendo PPTX, né, depois do Office 2007. E, gente, pegar Office 2007, 2010 para trás para poder estudar em relação ao PowerPoint não é muito legal, tá? Eu já deixo aqui logo de cara. Mas vamos falar assim, por quê, né? Porque mudou muita coisa, mudou, ele evoluiu muito, né, o PowerPoint. Bacana. Temos aqui também o formato especial, PPS. O que é, afinal de contas, o PPS, né? Sabe quando você não deseja, não quer que a galera fique editando a tua apresentação, os teus slides, né? Então, se você não quiser que a galera fique mexendo, que a galera fique cutucando, fique alterando seus slides, até mesmo no momento que você for fazer uma apresentação ou passar uma apresentação para alguém, existe então a possibilidade de você salvar, tudo bem? O seu PowerPoint no formato PPS. Então, toda questão que te perguntar sobre isso, sobre PPS, ele serve para quê? Para que quando você for startar aquele arquivo, ele já abre, não vai fazer esse barulho né? Mas ele já vai abrir onde? Ele já vai abrir ali para o respectivo usuário em uma própria apresentação direta, já no modo de exibição, e não vai permitir as alterações, né, naquele respectivo documento. Porque, poxa, a gente tem apresentação dessas aqui que dá muito trabalho fazer. Muito trabalho mesmo, né? E de repente você passa para alguém, o filho da mãe vai lá e copia teu conteúdo todo, então altera ali, não é legal, tá bom? Vamos lá então. Seguindo aqui então, ele serve para, ele também abre, ele edita e salva documentos em diversos formatos. Isso aqui tem que ser muito, muito, muito idealizado mesmo, né? Porque eu consigo, Pacheco, trabalhar com documentos do PowerPoint em relação ao Impress também, sem problema algum, né, gente? Que é lá do LibreOffice, tá bom? Então, você não vai ter problemas. Eu consigo exportar esses arquivos do PowerPoint também? Consegue exportar esses arquivos do PowerPoint também. Ok? Agora, bora dar uma navegada no aplicativo, que daí vai começar a fazer um pouco mais de sentido, né, gente? Deixa eu abrir aqui o danadinho. Estou abrindo aqui o danadinho, inclusive já especificamente na nossa própria apresentação, né? A própria apresentação que estou trabalhando aqui com vocês, acho que fica mais interativo, né? Afinal de contas, é um documento que foi criado aqui por mim, ok, gente? No Office 365, um Office licenciado, né? Tanto que assim vocês conseguem ver, né, claramente a licença, né, aqui do software, barra de título, essas coisas assim, bacana. O que a gente vai ter aqui então, né, Pacheco? Inicialmente, no nosso PowerPoint, ok? Em relação à utilização, né, gente? Eu vou ter que sair aqui da apresentação padrão. Vou dar aqui um ESCzinho, ok? Rapidinho, aqui, ó. Porque ele não está permitindo a navegabilidade, né, no aplicativo, sem causar maiores transtornos aqui para os senhores, né? Então nós vamos seguir aqui com esse slide aqui de apresentação, tá joia? Com esse slide aqui na apresentação, que é o slide criado como padrão, né? Então o PowerPoint, né, você vai ter que basicamente, né, gente, a possibilidade de você trabalhar na navegação entre as guias. Isso é bem importante porque, né, as nossas guias, né, ou barras de ferramentas, né, que nós temos, elas vão ser contextualizadas assim como em qualquer aplicativo Office, se você precisa levar para a tua prova. Tudo bem? Minimamente o que você precisa saber, né? Você precisa saber quais são as opções que você tem aqui, como opção de colagem especial. Todas as teclas de atalho que nós temos no Windows, inclusive, vão funcionar para o PowerPoint tranquilamente, né? O que isso quer dizer? Teclas de atalho. Alt F4 vai fechar a janela, Ctrl C é para copiar, Ctrl V é para colar, Ctrl X é para mover, Ctrl V para copiar. Ok? Se você quiser selecionar aqui ó, slides diferentes, você pode utilizar o Shift para poder selecionar um intervalo, né, do 1 até 3. Se você quiser selecionar o 1 e o 3, é só pressionar Ctrl, que tu vai conseguir selecionar sem problema algum e vai conseguir mover entre os pontos ali que você precisa. Bacana? Outro ponto, né, esse botão aqui, ó, é o botão novo slide. Veja que aqui você tem a possibilidade de trabalhar com a duplicação do slide, com slides da estrutura de tópicos, com a reutilização de slides que você já pode ter em outro arquivo, tá bom? Isso aqui é muito importante também você saber. Outras bancas já cobraram isso, a reutilização de slides, né? Possibilita o que você utilize slides de outro arquivo, ok? A parte de layout, você consegue mudar o layout do teu slide de acordo com o slide mestre que você tem. Pacheco, o que é o danado do slide mestre, né? O slide mestre, inclusive, gente, ele é uma opção que você tem certinho aqui, ó, o exibir slide mestre, para se trabalhar com o quê? Com configurações específicas, né? Eu fui em exibir slide mestre, tá bom? Para quem se perdeu aí, para abrir essa parte aqui, para poder termos o quê? Para termos as configurações padronizadas, né? Para termos as configurações padronizadas dos slides que vão ser utilizados no layout da criação dos seus slides padrões, né? Fiz todas as edições aqui.
fecha a exibição no slide mestre, tudo bem? Então aqui você consegue trabalhar com layout em cima do slide mestre, inclusive aplicar configurações padrões para não ter que ficar configurando slide a slide na tua apresentação inteira, tudo bem? Tem aqui a possibilidade, né, de trabalhar com sessões, tudo bem? Como adicionar sessões. Para que adicionar sessões? Para que inclusive você tenha dentro de sessões específicas a aplicação, a aplicabilidade, tá bom? De cada uma das configurações. Vamos brincar com mais um pouquinho, né? Você tem como localizar as coisas aqui, tudo bem? Para poder localizar, abrir a tela de localizar é Ctrl L. Você tem como substituir aqui, né, conteúdo na sua apresentação inteira também. Você vai utilizar então Ctrl U para poder fazer isso. Você tem como selecionar. Tudo bem? Selecionar como assim, né? Selecionar objetos ou selecionar coisas específicas. Porque às vezes você quer selecionar somente as caixas de texto, você consegue selecionar somente as caixas de texto que você tem aqui no teu slide, né? Tem que lembrar disso aí. Quando eu entro aqui no arquivo, é bem importante vocês levarem em consideração que vocês conseguem fazer o quê, né? Vocês conseguem, gente, o professor quase não trabalha, né? Olha o tanto de slide aí criado. Vamos lá. Que vocês conseguem aqui salvar como, né? Quando você pede para salvar em um computador aqui específico, tudo bem? Você consegue aqui salvar em diversos formatos, né? Isso é bem interessante. Você já tem que levar para a tua prova, como por exemplo até o próprio PDF, ok? Pode trabalhar com apresentações, inclusive em formatos anteriores à atual, com certeza absoluta. Tanto que eu estou mostrando aí para você, ó. Você pode salvar na apresentação do PowerPoint 97 2003. Ah, vai perder alguns recursos. Vai, mas o que tem de mais? Não dá nada, tudo bem? Seguindo aqui então, né, gente, você tem então a apresentação de slides do PowerPoint. Quando você fala apresentação de slides do PowerPoint, é o PPS que você vai salvar, tudo bem? Outras opções que você tem, salvar inclusive em vídeo MP4, né? Ou seja, a tua própria apresentação, se ela tiver com as animações, você consegue já salvar um vídeo, né, para poder, por exemplo, você está querendo gerar um vídeo institucional, não é, com instruções, você já pode gerar daqui, pode salvar em imagem também, tá vendo? E até mesmo em XML, gente, ok? Apresentação do Open Document também, com certeza absoluta, ok? Essas são as opções que nós temos aqui dentro do salvar como, né? Todas as teclas de atalho, gente, em relação a salvamento, né? Se você quiser salvar alguma coisa, você pode, né, pressionar Ctrl S aqui, ó, para poder salvar. Acabei de salvar aqui a apresentação, tá bom? Inserir, o que eu vou levar aqui em consideração é que vocês têm que levar, inclusive, para a tua prova, né? Tu pode inserir o quê? Tabelas, você pode inserir imagens, pode inserir fotos instantâneas, né? Tirar instantâneo, inclusive, da própria apresentação que tiver na tua tela para poder colocar aqui, ou então de alguma coisa, algum tópico que tiver na tua tela que você queira trabalhar e já colocar no slide, ok? Você pode incluir, inclusive, vídeos aqui, ó, sendo que vídeos você pode incluir em diversos formatos, tudo bem? Em diversos formatos, né? Quando você bota aqui esse dispositivo, por exemplo, olha aqui, ó, que interessante. Caracas, Pacheco, uma porrada de formato de vídeo que eu posso adicionar aqui, não é? Isso mesmo, galera. Pode adicionar áudio, se você quiser, né? Inclusive do que eu estou falando. Criar uma apresentação mais interativa, você consegue, não é? Fazer também, ou executar gravação de tela. Pacheco, eu posso criar uma videoaula aí no formato que você está criando, com gravação de tela? Gente, eu não utilizo o PowerPoint porque ele não tem filtro de microfone, ok? E ele não tem também um recorte de tela que eu preciso imensamente aqui para poder lidar com vocês, para ficar fazendo recorte de câmera e tela, mas você conseguiria fazer sim, tá bom? Se é essa a pergunta que você está fazendo, tranquilamente, né? Pontos que você pode adicionar também, caixas de texto, cabeçalho e rodapé, tudo bem, para se trabalhar em cima de uma seção específica, o mesmo cabeçalho, o mesmo rodapé, e até mesmo word art, né? Onde você teria ali fontes, não somente fontes padrões, mas fontes um pouco mais bem, vamos colocar assim, elaboradas, mais apresentáveis. Bacana? Em design, o que eu vou levar em consideração? Que você pode criar estilos específicos, designs específicos para os seus slides, sendo que esses designs, sendo que esses estilos, eles não são inalteráveis, tudo bem? Coloque-se em mente, eles não são inalteráveis. Tranquilos? Beleza, então. Transições. Você pode trabalhar como que você quer a transição dos seus slides, né? Como, por exemplo, você pode transformar, esmaecer, ó, tá vendo aí, ó? Ah, como é que ele aparece ali na transição. E você pode que simplesmente selecionar todos os slides, né? Ó. Primeiro slide X e tira tudo, que daí na hora que você passar os slides, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai só passar o slide e não vai ficar dando essa animaçãozinha, né? Bacana? Olha lá. Quando a gente fala, inclusive, dessa transição, é bem interessante que você pode aqui no canto direito, tá vendo? Aqui, ó.
canto direito, você pode alterar as características, né? Você pode colocar um sonzinho, né? Pô, esse som aí, um som é para poder acontecer, inclusive não somente na transição, tá bom? No decorrer da sua apresentação como um todo, então você pode selecionar onde que você quer que esse sonzinho apareça ali no formato MP3, por exemplo, tá joia? A duração que você tem de cada transição, não é? Inclusive a duração que vai ficar um slide ali sendo apresentado, tudo bem? E como que você quer que a transição aconteça, né? No meu caso aqui, eu gosto de colocar o clicar do mouse, que quando eu dou um cliquezinho no mouse aqui, ele vai, ou então quando eu faço seta para baixo, ele vai a um slide adiante, quando eu faço seta para cima, ele volta. Quando eu faço seta para o lado direito, ele também avança um slide, quando eu faço seta para o lado esquerdo, ele recua aqui, tudo bem? Animações é bem interessante para quê? Para que você insira animações aqui no teu slide, por exemplo, aqui ó, primeiro slide, tá vendo? Ó, PowerPoint, eu quero aqui, como por exemplo, a animação de, vamos colocar aqui, ó, um negócio bonitinho, ó. Vamos colocar aqui um negocinho que faça animaçãozinha bem legalzinha. Sair, olha lá, como é que ele faz? Uop, saiu mesmo, cara, tá viu só? Então isso é animação. Então você tem diversas opções de animações, desde animações que sejam animações gráficas, né? Que é o caso aqui que eu mostrei uma para você nesse exato momento, aqui no PowerPoint, que pode ser realizada, assim como há animações que são realizadas em qual formato? Há animações que são realizadas no formato de texto, né? Mudança de cor de texto, tanto que uma que é padrão eu utilizar aqui com vocês é a própria mudança da cor do objeto, a própria mudança da cor de texto. Ah, prestem muita atenção nisso aqui, ó, esqueci de falar, que é a nossa ferramenta de pincel de formatação, tá bom? O pincel de formatação, ele vira e mexe cá em prova. O pincel de formatação, ele vira e mexe cá em prova. Tá bom, Pacheco, eu entendi. Que ele cai em prova. E para que ele serve? Ele serve para que você consiga selecionar uma formatação específica de um texto, de um slide, ou então de uma caixa de texto, por exemplo, e jogar essa mesma formatação em outros textos, tá bom? Passamos aqui. Apresentação de slides, ele vai me trabalhar. Vai me apresentar, inclusive, diversas possibilidades, né? Você pode começar a apresentação do seu slide do começo ou do slide atual. Do slide atual é a mesma possibilidade que você tem aqui embaixo, no canto direito inferior, ó, tá vendo? A apresentação do slide, ele vai começar do respectivo slide atual, tá bom, gente? Você pode trabalhar, inclusive, com a configuração da apresentação do slide. Você pode ocultar algum slide que você não queira que ele apareça ali no decorrer da tua apresentação. E outro ponto, né? Você pode, inclusive, aqui no meu caso, que trabalho com 2 monitores, ó, tá vendo? Ah, tô vendo, né? Bacana. Eu posso, é isso aí, trabalhar selecionando qual monitor que eu quero que apresente, né? Qual monitor que eu quero que apresente aquele conteúdo, tá bom? Assim como eu posso utilizar o que? O modo de exibição do apresentador. O modo de exibição do apresentador é bem interessante, né? Que ele vai ser startado pelo Alt F5. E muita gente pensa, né, na cabeça de vocês aí, por quê? Pô, ele é funcional mesmo, certinho, quando você tem 2 monitores, né? Porque um vai para projeção, para a galera ali que está trabalhando. Eu uso, inclusive, esse formato aqui também, dá para reparar, não é, gente? Que o slide padrão meu fica numa tela e o outro slide que vocês estão vendo fica no outro, tá bom? Mas dali em diante, o que acontece? Ele funciona também somente com monitor. Então vocês podem ficar tranquilos, tá? Ele também vai funcionar somente com monitor. Ok? Muita gente pergunta, ele só vai funcionar com 2 monitores. Não, ele funciona com 2 também, sem problema algum. Ok? Joia? Bacana então, Pacheco. Para que serve? Para que você fique vendo as anotações, quantos slides faltam, o tempo decorrido de apresentação, as animações previamente. Como assim previamente? Antes da própria animação entrar, né? Para que de repente você não dê aquela varada na água, né? Às vezes quando a gente está na aula, na apresentação, gente, a gente esquece que tem uma animação ali. Aí você, conforme tal coisa, já vai passando direto, tem uma animação no meio. Então, o modo de apresentação aqui, modo de exibição de apresentador, te ajuda a não dar essas varadas na água, beleza? Modo de revisão, muito padrão do que você tem em relação ao próprio Word Excel, não é? Vai te possibilitar aí, né, gente, verificação ortográfica, tá vendo? Ah, verificação ortográfica, gente, verificação ortográfica isso aqui é cobrado até no BR Office, né? Quando você vai trabalhar lá e no LibreOffice, eles ainda chamam muita coisa de BR Office nos dias atuais, apesar de ter sido cancelado, mas ainda tem questão que faz essa referência, né? Aí é o BR Office, por isso que eu falei agora, mas quando você está utilizando lá o LibreOffice, né, especificamente, ele acaba cobrando isso ainda, né? Dicionário de sinônimos, tá vendo que interessante? Você pode trabalhar com pesquisa de novas ideias e por aí vai. Aqui no Exibir, o que mais interessante você tem, né, Pacheco? Os modos de exibição, tudo bem? Ó, muita gente confunde o modo folheto com classificação de slides, não confunda não, tá? Modo folheto vai aparecer onde?
O modo folheto é um tipo de impressão que você tem de slide que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo bem? Quando você fala que é o folhetos mestre, inclusive é para quê? É para personalizar a aparência de sua apresentação quando impressa. E não para que você consiga gerenciar as coisas. Porque se você coloca aqui, ó, em classificação de slides, pô, qual a vantagem que eu tenho daqui? Cara, eu tenho daqui que eu posso pegar esse slide aqui, ó, arrastar para cá, tá vendo? Ah, poxa, como fica irado demais, mano, não fica? Fica irado demais. Entendeu? Facilita muito, facilita. Mas isso aqui não é nada relacionado a folheto. Porque folheto é para quem? O folheto propriamente dito, ele é basicamente para quê? O folheto propriamente dito, gente, ele é basicamente para impressões. É para você imprimir em folheto. Tudo bem? Não confunda uma coisa com a outra. Isso aqui é o quê? Classificação de slides. Você pode apresentar regra, linha de grade. Eu particularmente gosto de trabalhar com linha de grade, né? Porque, olha lá, ó, se eu tiro a linha de grade. Ah, e você não sabe o ponto de alinhamento, os limites, né? Pois é. Então eu gosto de trabalhar com a linha de grade, porque eu já percebo ali onde é que estão os limites de impressão, né? Pode exibir as anotações. Eu gosto de exibir, porque às vezes tem algumas questões que tem uma observação mais sagaz, né? Então deixo ali a anotação que é para não esquecer de falar sobre aquilo ali para vocês, né? Posso criar uma nova janela. Para quê? Para trabalhar com duas janelas do PowerPoint, né? Como, por exemplo, uma das janelas você está trabalhando nos slides, a outra você está trabalhando nas anotações dos gabaritos. Trabalho assim também. Posso organizar essa janela, colocar em cascata e por aí vai, que é o padrão aqui de utilização do próprio Microsoft Office. Beleza, gente? Dê essa navegada para quê? Para que vocês entendam como as coisas acontecem aqui nesse exato momento, tá bom? Porque assim a gente consegue, afinal de contas, já entrar aqui nas nossas questões, beleza? Aqui, ó, para entrar aqui nas nossas questões. Só que o que o Pachecão vai fazer aqui com os senhores, né, gente? Dê essa introdução, né? Trabalho nesse módulo inicial com o quê? Com a parte conceitual. Vou colocar aqui, inclusive, no nosso curso, né? O que? Conceituação de PowerPoint, navegação no aplicativo. E já no próximo bloco de aulas eu entro na resolução de exercício, que é esse o nosso foco, né? Pô, mas tu não fez assim com o Word, tu não fez assim com o Excel. Porque o Word e o Excel a gente consegue dividir em tópicos, né? Esse aqui não. Vocês vão ver que simplesmente como é que eles apresentam. O PowerPoint faz isso, aquilo. O PowerPoint faz isso, aquilo, mas não sei o que lá. O PowerPoint, se você clicar em tal lugar, ele vai fazer tal função. Não é igual o Word e Excel, que você tem a parte conceitual, depois tem a parte de navegabilidade. O Excel bem simples, tem a parte conceitual, não é verdade? Tem a parte de funções matemáticas, de operações matemáticas, operações lógicas, depois você vai trabalhar com funções. Entendeu? Aqui não é assim que funciona. Tudo bem? Então, Pacheco para por aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente trabalhar mais um pouquinho, agora sim, entrando nas questões. Beleza, galera? Temos 20 questões aqui, ó, selecionadas a dedo dos últimos 10 anos para podermos trabalhar com PowerPoint. Aquele grande abraço, valeu, tchau!